Agindo Deus, quem impedirá? Você busca Deus, Ele vai ver a sua sinceridade, porque Ele conhece o teu coração, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai restaurar a sua vida, né? Então Ele perdoa. Agora, isso que nós estamos ensinando aqui é porque existe pessoas com problema familiares e ele tem Jesus, ele tem Deus, ele até ora, ele se consagra, ele faz e vê que ele, mesmo assim, a família tudo desajustada, tudo. Então o que acontece? Você vai resolver com oração, você vai resolver com vendo instruções boas, ver em que área a gente tem que melhorar, né? Nós somos um ser pensante, não é? Você tem mente para quê? Para pensar, vai pensar coisa boa, pensar numa saída, não é? Não tem aquilo, às vezes você fica pensando, puxa, eu preciso resolver isso aqui. Aí você começa a pensar, como eu vou resolver esse negócio? Isso é normal, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas tem hora, tem certos problemas que às vezes você pensa tanto e não tem solução. Aí me vem à mente o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Sabe quando parece que você não tem mais saída? Já fez de tudo e não tem saída? O salmista diz assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Deus é poderoso para salvar, para perdoar pecados, para restaurar vidas. Aliás, Jesus, ele justamente, quando ele estava ali sofrendo até chegar à cruz, e depois ele foi crucificado, não é? Ou seja, é ali naquele momento do sacrifício. O João Batista, né, quando ele estava ali, Jesus estava se aproximando e ele estava preparando o caminho de Jesus ali, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, certos problemas na tua vida chama-se pecado. E a solução para o pecado é você se arrepender, se voltar para Jesus Cristo, não para a religião. Não para a religião. Religião não salva ninguém. Nenhuma religião salva. Entendeu? Você tem que se voltar para Cristo, para Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Jesus que deu a sua vida. Jesus que pagou um alto preço. Então, você não compra a salvação, mas a salvação foi paga um alto preço. A morte de Cristo, o seu sacrifício. Ele derramou o seu sangue. Ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Isso é reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, para pecado é só Jesus. E tem outras coisas na vida da gente que não é um pecado, mas é talvez uma ignorância num assunto. Não entender de um assunto e querer falar de uma coisa que a gente não entende. Então, a gente tem que entender. Então, família é uma bênção. A família é uma bênção. E a família é constituída de pessoas. É ou não é? Então. É muito importante esse tema porque as famílias não se comunicam. E quando se comunicam, a comunicação não é saudável. É uma comunicação de comparações, é uma comunicação de desvalorização. Você deveria ser igual ao filho da vizinha. Você tinha que ser igual ao seu irmão. Olha como o seu irmão trabalha. Então, a comunicação errada é quando você fica comparando e insultando. Efésios 4:29 diz isso. Então, você não pode ficar insultando, comparando, desvalorizando aquela pessoa. Você é um bêbado. Você é um endividado, você parece o seu pai. Então, essas comparações, isso é uma comunicação errada. Você não tem que comparar ninguém com ninguém, nós somos únicos. Então, esse acolhimento de uma comunicação inteligente é valorizar a qualidade, não o defeito. Por isso que as famílias não estão bem. Por isso que as famílias estão vivendo de aparência. Por isso que as famílias estão criando filhos e filhas e jovens e crianças adoecidas. Crianças adoecidas. Efésios, né? Efésios 4:29. Isso. É isso? Não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Tá entendendo? Interessante, né? Então, quem ouve, mãe, mas você não tem Deus? Pai, mas você não tem Jesus? Então, você não tem que falar de pastor, de igreja, de padre, você tem que falar de amor de Deus. Então, a comunicação errada é quando a gente compara. Quando a gente fica analisando e comparando o outro. Não, o seu filho é único, seu marido é único, nem que ele seja gêmeo. Então, as comparações é uma comunicação errada, não é inteligente. Então, você tem que acolher aquele seu filho. Filho, vem cá. Por que você gosta daquele seu amiguinho? Por que você está andando com aquela pessoa? Vamos analisar isso. Então, a comunicação é você acolher e não desvalorizar. Você não pode andar com esse menino. Mãe, então explica por que eu não posso. Você tem que dialogar. O que mais nós fazemos aqui nesses 18 anos? Essa mesa redonda aqui. Nesse programa que está no ar, ao vivo, todas as manhãs. Nos comunicando. Nos comunicando com vocês. E vocês se comunicam dando o retorno, como está aí a vida de vocês. Não é assim? Então, o diálogo é assim. Um fala, o outro escuta, depois o outro fala. Igual a palavra de Deus. Quando você fala com Deus, Ele fala com você como? Lendo a Bíblia. Você lê a Bíblia, Deus fala com você. Você ora e fala com Deus. Então, o pastor Edson disse essa semana o quê? Vigiar. Vigiar e orar. Vigia no seu comportamento. Vigia nas suas palavras. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Davi tinha o quê? Ele tinha um coração aquebrantado. Ele se arrependia. Ele se arrependia. Só que aquela mulher adúltera, Jesus falou o quê para ela? Vai e não peques mais. Então, existe comunicação. Jesus, ele se comunicava. Ele falava, desce Zaqueu, que eu vou lá na sua casa. O homem de 38 anos. Pega a tua cama e anda. A mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou. Então, ele dava a palavra de ordem. Direcionada que dava graça àquele que ouvia. Efésios 4, 29. Isso. Eu vou ler no dicionário aqui para ficar bem explicadinho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra aqui, torpe, significa decaído, corrompido, como é usada para carne estragada, fruta podre ou pedras esmigalhadas. Olha que interessante. Então, está dizendo assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, nenhuma palavra estragada, nenhuma palavra decaída. Entendeu? Vai contaminar quem ouve. Vai contaminar. Totalmente. É tipo assim, uma maçã podre diz que contamina as outras, né? Não é assim? Então, palavras têm poder. Palavras têm poder de levantar e de derrubar. É muito impressionante, porque se a mãe, ela não está bem com o pai, aí ela chama aquela filha e fala mal do pai. Então ela fala assim, seu pai não presta, seu pai é um bêbado, seu pai é um desempregado, seu pai é um endividado, seu pai não sei o quê. Então a mãe, ela está apresentando aos filhos a imagem ruim do pai. E o contrário também, o pai apresenta para os filhos aquela mãe. Sua mãe não para em casa, sua mãe é uma porca, sua mãe não faz isso, sua mãe não se cuida, sua mãe é isso. Então aquele pai está apresentando aos filhos uma mãe ruim. Que família vai ser essa? O filho vai fazer o quê? Ele vai começar a falar a mesma coisa. E ele fala de cara para a mãe e para o pai ainda. Falando Por que ele fala? Porque ele ouviu. Exatamente. Ele ouviu, ele vai falar. Reflexo, exatamente. Uma palavra aqui que me veio à cabeça agora, que é importante, e eu escuto muita gente falar isso, e às vezes fala sem saber. E vamos ensinar aqui para quem não sabe. Tem gente que fala assim, aquele menino é danado. Você sabe o que significa danado? Danado significa endiabrado, travesso, arteiro, estragado, corrompido. Então, corrija a sua boca. É o que Deus está falando, corrija. Então, se você falar para o teu filho, você é um danado, aí uns falam no diminutivo, você é um danadinho, quer dizer, um diabinho. Então, tira do seu vocabulário essa palavra danado.
Você está amaldiçoando sem saber. Você está contaminando essa pessoa sem perceber. Que acredito eu, com a maioria que fala essa palavra aqui, nem sabe o significado. Nem sabe. Esses dias até eu falei um negócio, né, uma palavra que não tem nada a ver com isso aqui. E daí a pastora Eva ouviu, né, e falou para mim, bem, você viu o que você falou? Eu falei, o quê? Aí ela falou para mim. Aí ela falou, olha o significado dessa palavra, você falou sem perceber. Eu falei, puxa vida, é mesmo, hein? Então, quando você fala uma coisa que você não sabe, é uma coisa. Agora você está sabendo. Então, peça perdão para Deus, porque teve gente que hoje de manhã já acordou, já falou, ei, seu danadinho, né? E fala achando que é um elogio. Não, isso é uma praga. Isso é danoso. Outra palavra também que muitas pessoas falam, né? Mesma coisa que você fala, meu marido é danado. Quer dizer, você está dizendo, meu marido é uma tranqueira, em outras palavras, né? Outra palavra aqui que muita gente usa é o tal da palavra fulano é um desgraçado. Olha só, o que é desgraçado? Não tem graça. Já parou para pensar? Fulano fala assim, fulano é desgraçado. Palavrão, né? Parece, né? Mas tem que falar essas coisas, porque talvez você está falando isso aqui todo dia. Por isso que a tua vida não vai para frente. Isso contamina. Entendeu? É sério isso aqui. Porque quando a gente não sabe é uma coisa. Entendeu? Então, vou mostrar aqui para você. Então, observe isso. Desgraçado significa que ou aquele que está em desgraça, desventurado, infeliz, desajeitado, inábil. Então vamos corrigir o vocabulário, né? E principalmente quando você fica nervoso, nervosa, né? Quando tem ali uma discussão familiar ou uma discussão entre pessoas, o sangue esquenta, é ou não é? E daí começa a falar certas palavras. E você pode notar, um fala uma palavra, vem outro, dá o troco. É um tiroteio de palavras. É um tiroteio de palavras negativas. Aí o diabo deita e rola nesse tiroteio de palavras. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Então, o fruto, o alimento que você está dando, da boca, o coração se farta. Quer dizer, a comida, a palavra é a comida. A palavra, a comida que você dá, o coração se alimenta. Então, a palavra ruim vai enchendo aquele coração de ira. E a ira do homem não produz a justiça de Deus. Um abismo, ele chama outro abismo. Você está entendendo isso? Então, a guerra vai aumentando ali dentro daquela casa. E você vai dando brechas. Legalidade, autoridade para o mal entrar. E o Espírito Santo está longe. Deus está longe daquele negócio. A bênção ou a maldição. Você está atraindo o quê? Você está gerando o quê? Estou usando o método, a minha metodologia, geradoras de vida, para atendimento das mulheres. Geradoras de vida. Vocês geraram filhos para ser bênção. Agora vocês geram morte. Vocês geram palavras de morte para amaldiçoar os seus filhos. O que você está gerando dentro de você? Porque o homem não gera. Quem gera é a mulher. Ela gera, nutre, abastece, alimenta, fica 9 meses com o bebê lá, alimentando raiva, ódio, medo, tristeza, desemprego, dívida, fome. Muitas mulheres passam fome quando estão grávidas, não tem alimento. Então, tudo aquilo você gerou dentro do seu filho. Você está entendendo isso? Como é profundo isso? Então, o que você está gerando? Que alimento você está gerando? Depois, aquela criança nasce, você vai gerando através de palavras para os ouvidos daquela criança. Por isso que as crianças são adoecidas nos lares. Você pensa que ela não está ouvindo? Ela já ouve desde quando ela estava na sua barriga. Ela já escuta tudo. Ela sabe tudo, ela sente tudo. Ela tem febre, doenças, medos, tristezas, enfermidades. São crianças adoecidas. Se você não está contente com o que você está vendo, preste atenção no que você está falando. É isso aí. O Provérbios 18, 21, que é o próximo verso aqui, aí ele fala: a morte e a vida estão no poder da língua.
Olha que interessante isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu nem quis falar o 21, já falei o 20 para entender É. que é o fruto. É o Primeiro fruto. você dá o fruto, depois você tem a consequência. Você deu fruto podre, ruim, mal, vai correr o risco de ter uma cesta de frutos podres. Então eu tenho que tirar o podre. Não adianta, eu falei ontem, não adianta eu limpar o sofá e não tirar o sofá do lugar e deixar o podre lá. Tem uma cebola podre lá, tem um alho podre lá, que ficou da semana passada, que caiu, que você não viu. E você chega em casa, tá um cheiro estranho. Pastor, tá um cheiro ruim aqui. Vamos tirar essa geladeira do lugar. Tem uma cebola podre lá embaixo, da semana passada, que você limpou a cozinha, mas não tirou aquela podre que estava lá. Vai ter cheiro ruim. Eu tenho que achar onde está o podre. Eu tenho que limpar aquela sala, limpar aquele móvel, mas limpar todo o ambiente. E Deus, Ele é especialista. Ele vai limpando o nosso pensamento, limpando o nosso coração, limpando os nossos medos, tirando aquilo que produz coisas ruins na nossa vida e vai adoecendo os ossos, vai adoecendo a pele, vai adoecendo os nervos, vai adoecendo a articulação, vai adoecendo o joelho, vai adoecendo os pés. Você que tem enfermidades na sola dos pés, vai adoecendo as unhas. Então preste atenção. Como anda a sua vida esses últimos 10 anos, 5 anos, 2 anos, uma semana? O que você falou ontem? Você já começou a colher? Então preste atenção. Vamos fechar esse ciclo ruim hoje e começar uma vida diferente já nesse mês de fevereiro. Exatamente. E nós sempre colocamos aqui na abertura, em alguns programas nossos aqui, a declaração profética de Deuteronômio, né? De Deuteronômio. E eu desenvolvi, usando Deuteronômio 28, do 1 ao 14, uma declaração. E nessa declaração, eu vou ler aqui para você, daí você coloca o teu nome. Faça um propósito com Deus e você vai ler em voz alta. Se você pode fazer isso e quer fazer isso, depois você faz, mas é ler. Eu, pelo menos, eu gosto de falar. Às vezes, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia ou algum outro livro, é normal você ler com a mente, você ficar lendo ali quietinho, né? Mas, às vezes, alguns tipos de parágrafo, de leitura que eu estou fazendo, principalmente a Bíblia, eu gosto de ler em voz alta. Aí eu estou sozinho no escritório, meditando, às vezes preparando uma mensagem, uma pregação, ou mesmo estou estudando a Bíblia para se aperfeiçoar, etc., para Deus falar comigo e tudo mais. Então, às vezes eu gosto de ler em voz alta e ouvir a minha voz é uma maneira, no meu caso especificamente, pelo menos eu desenvolvi isso, desde criança, quando eu aprendi a ler, eu tinha costume de estudar, principalmente história, matemática não dava para fazer isso, né? Mas história, coisas que tinha que ficar lendo, eu lia. Na época falava estudos sociais, né? A gente é da antigona aí, né? Mas enfim, as histórias, geografia, etc. Então eu gostava de ler os livros em voz alta. Aí no sábado à tarde, estava no meu quarto sozinho, pegava os livros e começava a estudar e começava a ler em voz alta. Eu me sentia bem e eu conseguia gravar. Eu tinha facilidade de gravar lendo e me ouvindo. Isso aqui é uma técnica, na realidade. Isso aqui é coisa minha, não quer dizer que você tem que fazer isso. Aí cada um é cada um. Mas para mim, funciona. Então, a declaração profética diz assim, ó, é o que está na Bíblia. Eu não mudei a Bíblia, é a palavra de Deus. A diferença é que você pode colocar o teu nome. Então, eu vou fazer uma leitura aqui usando o meu nome, mas depois você coloca o teu nome. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Bênçãos para a minha vida. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Eu, Edson, obedecerei à voz de Deus e terei cuidado em guardar seus mandamentos. Ouvirei a voz de Deus e as bênçãos virão sobre mim. Serei abençoado na minha cidade e no meu bairro. A bênção virá sobre meu trabalho e alcançará meus filhos. Minha despensa será abençoada. A bênção me alcançará quando eu entrar ou sair. Meus inimigos serão derrotados e fugirão diante de mim. Minhas mãos serão abençoadas e meus planos confirmados. O Senhor me confirmará como pessoa especial. Eu, Edson, guardarei seus mandamentos,
e andarei em seus caminhos. Todas as bênçãos verão que o poder de Deus está sobre mim e me temerão. Todas as pessoas verão, né? Eu e minha família receberemos abundância de bens, meu trabalho irá prosperar. O Senhor me abrirá o seu bom tesouro. As obras de minhas mãos serão abençoadas. Emprestarei, mas não tomarei emprestado. Serei cabeça e não cauda. Estarei em cima e não embaixo. Eu, Edson, obedecerei e guardarei os mandamentos do Senhor. Não desviarei para a direita nem para a esquerda. Andarei na direção dos mandamentos de Deus. Eu, Edson, declaro que todas essas bênçãos se cumprirão na minha vida. Profetizo isto em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Aleluia. Amém, queridos? É isso. Eu coloquei o meu nome. Você faz o mesmo e coloca o seu nome. Faça uma declaração se comprometendo com a palavra de Deus. Deus vai curar, Deus vai limpar a tua boca, o teu coração, né, para que da sua boca saia palavras de poder, palavras de encorajamento, palavras sábias. Que o Espírito Santo ajude a todos nós. Amém? Esse eu vou mandar para o Senhor, porque para ficar, tipo assim, esse eu faço questão que seja levado ao ar. Quando o Senhor, assim, fazer essa obra. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Há 10 anos o caso está na justiça e nada resolve. E eu pedi oração, no agindo Deus, quem impedirá, e o Senhor entrou com providência. Eu já estou profetizando desde agora, o Senhor entrou com providência. E vale a pena ser um agente de Deus, vale a pena porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor faz aquilo que ninguém faz. O Senhor entra onde a gente não entra, Ele resolve aquilo que está parado há tanto tempo. E vale a pena. E hoje eu profetizo que foi resolvido, que o Senhor já entrou com providência. Desde agora eu profetizo isso. Olha que Pai do Senhor, pastor Segura Edson. um pouquinho, Marcos, só segura aí. Irmãos, eu quero... Segura aí, eu vou fazendo pequenos comentários. Você vê a importância aí, né? Essa ouvinte, ela acho que lá de Minas Gerais, né? Ela contou um outro caso que ela está falando, mas esse concretizou e ela endossando a importância. Deus faz aquilo que nós não fazemos. Sim. A nossa parte é crer na palavra de Deus. A nossa parte é confiar em Deus e colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Quando você coloca em prática, chama-se obediência. A bênção vai alcançar você. Graças a Deus. E Deus fez isso, né? Ele fez tudo com a palavra. Haja luz e houve luz. Ele fez divisão entre o bem e o mal. Amém. A O luz próximo. e as trevas. Então, quando você fala, há poder nas suas palavras. Amém. Próximo áudio. Pai do Senhor, pastor Edson. Vai. Irmãos, eu quero testemunhar aqui dessa... Já que os irmãos estão enviando o áudio e estão testemunhando, eu quero testemunhar da cura do meu irmão, do Edival. O Edival recebeu uma cura, ele veio já para pegar um exame dele no mês passado, e eu já vi que ali foi a mão de Deus. Eles mudaram para agora, o dia 2, porque o laudo dele não estava ainda pronto. E daí agora, ele vai vir o dia 2 agora, né? E daí já eu quero testemunhar essa cura dele já, porque Deus já curou ele. Amém. Do laudo dele que ele fez, tirou um negocinho atrás da orelha dele, e os médicos fizeram aquela biópsia lá e falaram que podia ser um câncer de pele. Mas a gente orando, irmãos, aqui pelo rádio e clamando, e eu intercedendo, e passei a água ungida, né, antes dele fazer a cirurgia. E fez a cirurgia, graças a Deus, cicatrizou-se bem. E ele já está curado, irmão, para a glória de Deus. Então, só estou testemunhando, estou mandando esse áudio aí, testemunhando já do que Deus fez na vida dele. E ainda vou testemunhar mais ainda, Vitória. Tem muitas bênçãos que eu tenho recebido através desse programa aí. Tá bom, pastor? Que Deus abençoe os irmãos aí. Obrigado. E qualquer hora eu vou aí fazer uma visita aí na Rádio Marumbi.
Tá bom, irmãos? Para mim conhecer os irmãos pessoalmente, tá bom? Tá bom? Amém. Deus Seja abençoe bem-vindo. os irmãos, Amém. que todos tenham um bom dia. Amém, querido. Obrigado. Seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. Você está ouvindo alguns depoimentos. Vai se encaixando aí. A bênção é para você que está com a gente nesta manhã. O próximo. A paz do Senhor, pastor Paz. Edson, pastora Eva. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu quero testemunhar de uma cura que eu recebi da minha coluna, da dor na minha junta, que eu sofria, que eu não podia fazer quase nada. E graças a Deus, agradeço a Deus por ter colocado esse programa de vocês todo dia no meu lar. E através das orações de vocês eu recebi a cura da minha coluna e das dores na junta, que eu tinha desgaste na junta. E graças a Deus agora eu faço meu serviço, que eu não podia nem passar um pano na casa. Agora eu passo o pano, limpo, faço meu serviço e graças a Deus não sinto dor mais nenhuma. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Que Deus venha usar mais e mais vocês, que vocês têm sido uma bênção no meu lar, não só no meu lar e no lar da minha família, de cada família que vocês têm entrado no lar deles, tem sido uma bênção. Eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Tem mais um? Tem mais um depoimento? Vamos ouvir mais um depoimento aí. Bom dia, pastor Edson, pastora Eva. Bom dia. Palavra abençoada, né? Que os irmãos pregou. E eu tenho um testemunho sobre esta palavra, que eu vivi essa palavra dentro de casa, de uma pessoa, né? Que vivia um tempo com ela, né? E essa pessoa queria crescer financeiramente, né? Que não é pecado, mas essa pessoa xingava muito. Me xingava as coisas, xingava a casa. E eu não conseguia comprar um ferro de passar roupa, um líquido, nada. Tudo que comprava era quebrado, era desfeito, nada funcionava. Então, realmente, né, a Bíblia não mente, que a palavra tem poder. E eu vivi essa palavra, né, que tudo, a nossa boca tem poder para abençoar e amaldiçoar. Isto, né, a palavra realmente, ela não mente, né? E eu vivi essa palavra dentro de casa. Cheguei a ponto de não conseguir mais andar, né? Cheguei a ponto de não conseguir mais trabalhar. Essa pessoa falava: você é uma desgraçada, você só sabe comer e dormir. E realmente eu só comia e dormia e não tinha força, perdi as forças. Mas essa pessoa é porque ela ainda não teve um encontro com Jesus, né? Porque não é uma pessoa ruim, mas precisa ter um encontro com Jesus, né? Então, essa palavra realmente é real, né? E eu vivi ela. Que Deus abençoe o Senhor, a pastora Eva, com toda sorte de bênçãos. É muito bom ouvir vocês, é muito bom estar trabalhando e estar ouvindo vocês, né? Edificando as nossas vidas, né? Nos ensinando na palavra. Isso é muito bom. Que Deus continue abençoando vocês e usando vocês. Bom dia. Bom dia, Bom amém. dia, amém. Que bom. Muito bom Amém. ouvir os ouvintes, né? Tenho aqui uma que escreveu agora, ela diz assim: a paz, um abençoado dia a todos, maravilhosa palavra que nos ajuda a prosseguir na fé. Uma Rosemarie lá de Vilhena, Amém. Rondônia, escreveu. Amém, graças a Deus. Vocês estão vendo, queridos, porque você não pode emprestar sua boca para o inimigo usá-la. Quando você dá legalidade, autoridade, ele faz o que ele quiser, porque você deu a palavra de ordem. Então você é santificado pela palavra. Se você não consegue falar nada de bom, fica quieto. O silêncio também fala. O silêncio, ele é lindo, o silêncio, ele é maravilhoso. O silêncio, ele faz com que você venha a pensar antes de falar. O pensamento, a reflexão, o entendimento vem primeiro. Primeiro você ouve, você pensa e depois você fala. Preste atenção nos 5 sentidos. A Bíblia diz: o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro,
Se há algum louvor, nisso pensar e depois você fala. É os 5 sentidos, é fácil. Primeiro você visualiza o problema, depois você ouve o problema, você sente o cheiro se presta ou se não presta, e depois você fala. Depois você toca, depois você pisa, depois você vai, depois você anda. É fácil, é os 5 sentidos. Visualizou o problema, sente o cheiro, se é justo, se é honesto, se é bom, se presta, se não presta, escuta, e depois você fala. Se não é bom, se não é justo, se não edifica ninguém, então fecha a boca, não passe para frente, não desvalorize, não fique aumentando uma coisa, sendo que aquilo está estragado e fez mal para você, não deixe fazer mal para o outro. É muito forte isso, porque Deus te deu o poder do pensamento e da reflexão. Então, na hora da raiva, na hora do medo, na hora da angústia, as pessoas querem propagar o mal. Não é bom? Não edifica? Então não fala. Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 3, que diz que tudo tem o seu tempo determinado, né? Se você olhar no verso, que eu vi aqui, no verso 7, sim. Eclesiastes 3:7 diz: há tempo de estar calado e tempo de falar. É que às vezes tem gente que na hora que é para ele ficar quieto, ele fala. E a hora que é para falar, ele fica quieto, né? Então, que Deus ilumine a todos nós, né? Para sabermos falar o que tem que ser falado na hora certa e as palavras certas, né? Palavras certas para ajudar o próximo. Muito bem, gente. Estamos aí, falta a oração, né? A conversa tá boa hoje. Tá muito bom, tá muito bom mesmo. Mas vamos pro intervalo aí, um convite aí pro dia 11 e dia 12 de fevereiro. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Siga o mover de cura e libertação. Dias 11 e 12 de fevereiro, às 19 horas. Espaço do Agir de Deus. Alameda Arpo, 2565, primeiro andar, São José dos Pinhais, Comercial R7. Vem com a sua família para 2 noites do mover de cura e libertação em nome de Jesus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Gente querida, gente amiga, participe com a gente do Agindo Deus, aqui pelo rádio, pela internet, o nosso WhatsApp 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Faça o seu pedido de oração, dá o seu bom dia e conta o seu testemunho. E juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, minha gente. Não é fácil o negócio de esperar, né? Fala sério, não. Espera só mais um pouquinho. Meu Deus do céu. Espera com paciência no Senhor. É isso aí, minha gente. O que eu faço enquanto eu espero? Louve, agradeça, glorifique, leia um bom livro, cante um louvor. O que eu faço enquanto eu espero? Agradeça. É isso aí. E a nossa querida Marilda, aqui do bairro Guabirotuba, diz que escuta a gente 2 vezes por dia. Ô, Glória, 2 doses, né, irmã? A dose da manhã, dose igual o remédio, é dose, um remédio bom. É, como diz o meu, bom demais, só. É um investimento. É um investimento exatamente. Na sua saúde, na sua mente, graças a Deus. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui com vocês, Agindo Deus, quem impedirá. E de segunda a sexta-feira, às 18h15, é 13 minutinhos, é bem curtinho, né? É bem curtinho, mas eu denomino a oração da noite, por isso que a irmã disse que escuta a gente 2 vezes, né? E tem aqueles que ouvem, um abraço para aqueles que nos ouvem, nos assistem no nosso canal no YouTube. Eu quero dar um recadinho aqui para o pessoal que já se inscreveu no nosso canal do youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Se você já é inscrito, beleza, thank you, obrigado. Dê o seu like aí, ou o like é o positivo ou o negativo, né? Fica à vontade. Mas, e compartilha essa mensagem. No YouTube você sabe que embaixo tem uma palavrinha escrita assim, compartilhar. Tem uma seta virada para a direita. Aí você coloca o dedo, ele clica ali, que vai gerar o link
daquela mensagem. Aí você manda para os teus amigos, pelo Instagram, não, como é que chama? O WhatsApp, o Telegram e assim sucessivamente, né? Compartilhe aí para que outras pessoas sejam abençoadas. Então, um abraço. E se você nos ouve no nosso canal no YouTube, mas não é inscrito, se inscreva. Tem uma palavra bem grande aí, não tem? Inscrever-se. Clica ali, já se inscreve, é gratuito. Ouça as mensagens, compartilhe. Isso é muito bom. Então, aquele abraço àqueles que nos acompanham pelo nosso canal youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Meu abraço ao querido Daniel Muniz, homem de Deus, abençoadíssimo. Graças a Deus e graças a ele, o irmão Daniel Muniz, esse homem de Deus, que Deus levantou já uns anos atrás para nos apoiar. E é ele que tem nos ajudado. Termina o programa aqui logo à tarde, mas ao anoitecer já está pronto. E sempre no nosso canal no YouTube tem 2 ministrações. Tem essa aqui, a reflexão da Rádio Marumbi, que a gente faz de manhã. E de um podcast que a gente faz também em outras emissoras, é colocado ali reflexões. Então, o nosso abraço, o nosso carinho especial, muita gente está escrevendo, fazendo pedido de oração, e é muito bom eu falar essas coisas. Por quê? Porque você que está acompanhando pelo rádio, a gente está em várias plataformas, né? Canal no YouTube, nós estamos no Spotify, que é as plataformas digitais. Ou seja, e tudo isso que eu falo, você que é um agente de Deus, você faz parte disso. Então, quando você planta todo mês uma semente no nosso ministério, você está sendo o nosso colaborador financeiro para manter todos esses projetos que a gente desenvolve aqui. Então, eu espero, em nome de Jesus, que esse mês de fevereiro você possa continuar semeando, né? Se janeiro passou em branco, não deu certo, você viajou, a grana acabou, mas esse mês você vai ganhar o dobro, irmão. Em nome de Jesus, é para você recompor o teu tijolinho de janeiro aí, em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Te agradeço demais, você que entende, você que compreende e você que está sempre semeando. Eu quero chamar a atenção a você que ouve a gente há mais de anos. E quando a gente fala de oferta, você fica quieto, finge que não está ouvindo, é brincadeira. Mas dá um jeitinho, irmão, dá um jeitinho que você tá cheio da grana aí, separa uma oferta especial aí e plante que Deus garante a colheita, tá certo? Em nome de Jesus, tá bom, gente querida? Vamos orar então? Tá acabando a programação já, temos que orar pro povo, mas eu quero registrar aqui a participação de Sidney Firmino, de São Paulo, a Marilda, de Curitiba, Eunida, de Curitiba, a Creuza, de Ipatinga, Minas Gerais, Alda Ferreira, de São José dos Pinhais, o Wilson, o irmão Wilson Andreoli, de Curitiba, o José Gonçalves, de Rio Branco do Sul, Josélia, de Pinhais, Rosmari, de Vilhena, Lígia Cristiane, de onde aqui? De Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Também a Miriam Lima, de Curitiba, a Aneli, de Curitiba, a Sara, de Abaeté, Minas Gerais, Matheus e Márcia, do bairro Xaxim, um abraço ao casal, o Glenir Coelho, de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, quem mais aqui? Maria Lima, da região de Curitiba, o Geazi, de Joinville, Santa Catarina, o William, de Piraquara, Araci, de Curitiba, família de Iturama, Renata e mais a família toda ouvindo a gente lá em Minas Gerais, o Clerence, o esposo da Catiane também ouvindo a gente, o Silas Soares, do bairro Portão. Silas escreveu assim, ó: bom dia, meus queridos, maravilhosas palavras e reflexões. Não podemos dar ouvidos ou dar lugar às obras do inimigo, mas devemos propagar somente o bem e o que Deus faz, pois somos feitos daquilo que nos alimentamos. Glórias a Deus, Deus abençoe. Palavras do ouvinte Silas Soares, aqui de Curitiba. Quem mais? A irmã Olívia, de Piraquara, Vancleir, de São José dos Pinhais, e Maria Auxiliadora, Niterói, Rio de Janeiro. E quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. O Jorge, um abraço pro Jorge, a Terezinha, aqui de Curitiba. E um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos para a oração? A pastora Eva vai começar a orar e que Deus abençoe e prospere o nosso dia. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, onde o Senhor falou muito aos nossos corações e o Senhor vai nos alinhando aos nossos pensamentos com a tua palavra. E o Senhor declara nesta manhã que o povo se movia voluntariamente a trabalhar pelo seu reino, pela sua obra, pela sua vontade. E o Senhor devolve a eles grandemente em ouro, prata e bronze, para aqueles que são voluntários e investidores na sua obra de evangelização. Palavras que não têm preço, não tem dinheiro que pague uma cura que aconteceu hoje na mente dessa pessoa.
Por isso nós te agradecemos pelos agentes de Deus, por aqueles que hoje estão se posicionando a serem voluntários, investindo nessa grande obra de evangelização, Pai. Que eles sejam visitados, surpreendidos, promovidos, que eles recebam presentes e que eles possam ser agraciados e abastecidos, porque ninguém vence Deus no dar. E aqueles que são fiéis no pouco, no muito, o Senhor vai os colocando dia após dia. Nós te agradecemos pela saúde, pelo ânimo, pela coragem, pela disposição, porque cada um nos deixa entrar hoje, nesta manhã, no seu lar, no seu trabalho, na sua sala de reuniões, no seu automóvel. Pessoas que pararam o seu carro, pararam tudo para ouvir a sua voz. E eu creio que o Senhor se manifesta como o advogado dos advogados, o Deus das causas impossíveis. Visita esses documentos agora, que são causas que já estão perdidas, Pai. Mas o Senhor é justo, fiel e sabe que essa pessoa merece receber o fruto da sua fidelidade. Em nome de Jesus, que essa causa é impossível, o Senhor é o nosso advogado. Vai de encontro a essa causa, Pai. O Senhor é o nosso médico. Visita essa dor agora e neutraliza pela fé em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e cremos no poder da oração, da intercessão. Amém. E unimos a nossa fé com a fé do ouvinte que está orando com a gente, recebendo a oração e também orando conosco. Abençoa os casais, restaura, meu Pai, este casamento, restaura o amor um pelo outro, o esposo para com a esposa para com o marido, que haja paz, que haja harmonia. Tudo que o Senhor falou conosco nesta manhã, abençoe a todos, Pai, para que possamos da nossa boca sair palavras que edificam quem ouve, palavras dentro do ambiente familiar principalmente, dentro de casa, dentro do apartamento, dentro dessa casa, haja paz, haja harmonia, Pai. Restaura, Senhor, salva os perdidos, os necessitados, os carentes, que precisam da Tua graça. Todos nós precisamos da Tua graça e do Teu favor, mas aqueles que estão sofrendo com doenças, pessoas sofrendo e com tantos problemas, Pai, que a Tua misericórdia entre em ação e que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, a nossa oração, e vidas sejam libertas, curadas, salvas e transformadas pelo Teu poder. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa o salário, o ganho, a renda, tanto do empresário, empreendedor, trabalhador, profissional liberal, empregados, funcionários, servidores públicos ou aqueles que já vivem da sua aposentadoria. Que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Vai dar tudo certo. Agradecemos aí a total e completa audiência desta manhã. Divulgue essas programações e seja abençoado ainda mais. Aquele beijo, aquele abraço e até a próxima programação. A nossa fé em ação vai dar tudo certo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Vai dar tudo certo. Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.